Ora, muito boa tarde, sejam bem-vindos a uma conversa da Arena, hoje com um convidado especial, o Sr. Padre Manuel Fernandes Silva. Antes de entrarmos propriamente na conversa, iríamos passar um pequeno vídeo introdutório acerca da conversa de hoje. Peço desculpa, cá estamos nós de novo. Hoje a conversa é à volta da paróquia de Alfena. Uma pequena introdução. A paróquia, os elementos mais antigos que temos acerca da paróquia datam do final do reinado de Dom Afonso Henriques. Há um primeiro documento que é datado do final do século XII, que identifica a paróquia de São Vicente de Queimadela. Mas é só no século XIII que temos mais elementos acerca da paróquia e das suas aldeias. Mais propriamente em 1258, nas inquisições de Dom Afonso III, sabemos que a paróquia de São Vicente de Queimadela era dividida em 5 aldeias. Ao centro temos a aldeia de Alfena, ou a vila de Alfena. A norte temos a aldeia das Ferrarias. Do lado ocidental temos a aldeia de Baguim de Alfena, a oriente temos a aldeia de Translécia e a sul temos a aldeia de Caveda. Na aldeia de Caveda ficava ainda a igreja paroquial.
cujo padroado pertencia ao mosteiro de Santo Tirso. Esse direito de padroado, que é o direito de nomear o pároco e cobrar o imposto religioso, o dízimo, passa, entretanto, para o bispo e para o cabido do Porto. Depois há um acordo no século XV entre o bispo e o cabido em que fazem uma divisão das paróquias que pertenciam quer ao bispo, quer ao cabido, e a freguesia passa para o bispo do Porto. Já no século XVI, em meados do século XVI, o bispo Dom Baltasar Limpo resolve instituir o Colégio do Carmo da Universidade de Coimbra para apoiar os estudantes de teologia da Diocese do Porto na Universidade e para financiar o colégio entrega o padroado da paróquia de São Vicente de Queimadela, que entretanto se foi passando a denominar Alfena. Isto porque a Gafaria de Alfena e o lugar de Alfena, um lugar mais central, começam a ganhar alguma preponderância dentro da paróquia. Desde o início que temos uma associação da paróquia ao culto a São Vicente e, portanto, eu se calhar passaria agora a palavra ao Sr. Padre Manuel Fernando para nos falar um pouco à volta da figura de São Vicente e do seu culto. Ora bem, boa tarde a todos. O São Vicente portanto, nasceu em Saragoça pelo século IV, evidentemente que, ou melhor, morreu pelo século IV. Nós não temos a ideia de que terá morrido em 22 de janeiro de 304, portanto, a data da sua morte. E portanto, este culto a São Vicente não podemos descurar que São Vicente fazia parte de um grupo de mártires muito famosos do seu tempo. Não podemos ligamos com o São Vicente em Espanha, da zona ligado ao Ocidente, depois o São Lourenço, que era um santo também da mesma altura, ligado à zona Roma, e o Santo Estevão, que era um santo também muito importante, ligado à zona oriental. Portanto, no fundo, há algumas figuras, e por esta altura, que é uma altura que neste século, no século III e no século IV, são séculos muito... Pronto, com perseguições, e, pronto, e São Vicente é mártir destas perseguições. Portanto, ele está ao serviço do bispo de Saragoça. Daciano é realmente o perseguidor, portanto, neste caso é ligado a Roma, e entretanto São Vicente, portanto, que depois é interessante percebermos a questão iconográfica, porque é que o São Vicente aparece com as vestes, com a dalmática, aparece com o livro, aparece com o corvo, aparece com a palma na mão. Alguns também dizem que o São Vicente estaria com um cacho, até porque ele também estará ligado aos vinhateiros, portanto tem esta ligação. E, portanto, o São Vicente, nesta altura, que era o diácono, que estava ao serviço do bispo, diz até que o bispo de Saragoça era gago, portanto, era gago e, portanto, tinha alguma dificuldade, e, portanto, o São Vicente era um proeminente pregador, uma pessoa que se extinguia, e estava ligado realmente à liturgia, tinha este cuidado com os livros litúrgicos, e é precisamente por causa dos livros da liturgia. E uma das coisas que recentemente também expliquei aos meninos, aos jovens da catequese e aos meninos, é que não podemos esquecer que a questão de querer pegar nos livros para destruir os livros do culto religioso não é o mesmo que acontece agora. Agora nós facilmente fotocopiamos e temos os livros. Na altura não podemos esquecer que os livros eram copiados à mão e, portanto, no fundo, o sentido do depósito da fé era para que ninguém inventasse, até porque era uma altura também de algumas heresias, que é importante percebermos isto, como havia algumas heresias, era importante que esta fidelidade à fé fosse também mantida por aquilo que era o que os livros diziam
e não cada um inventava da sua cabeça. Pronto. Entretanto, quiseram recolher os livros, queriam destruir os livros. São Vicente recusou e pronto, e vai daí todo o processo do martírio, em que depois, nesta questão dos martírio, e há sempre histórias que é necessário serem purificadas, porque depois há sempre alguma enfabulação à volta da figura do santo, mas o que é certo é que pronto, ele foi, e nós hoje em dia ficamos às vezes impressionados com algumas coisas atrozes. A crueldade foi de todos os tempos, não é? Não é só de agora, a crueldade é de todos os tempos, e então, inclusivamente, São Vicente foi submetido a vários tratamentos muito, muito dolorosos, foi resistindo, e até porque o próprio nome Vicente é também... significa vencedor, o que vence, portanto, e é curioso que depois, a determinada altura, o próprio Santo Agostinho, que escreveu acerca de São Vicente, diz que São Vicente, portanto, quem sofria era Vicente, mas quem lhe deve tão grande valor era Deus. Portanto, no fundo, querendo dizer que Vicente era um grande vencedor por ter superado essas limitações e essa crueldade dos que o perseguiam. Depois, é importante percebermos que tanto estes santos da altura, agora hoje em dia temos às vezes um processo de canonização um bocadinho elaborado e difícil. Tanto São Vicente como São Lourenço e como Santo Estevão foram santos que foram de uma aclamação. Portanto, aquilo tinha tantas qualidades, eram tão reconhecidos pela sua santidade e pela sua qualidade que evidentemente foram aclamados como santos. E depois de ser maltratado o corpo do São Vicente, foi também jogado num espaço, num campo aberto, para ver se depois era devorado e desaparecia. Portanto, era a forma de conseguir fazer desaparecer o corpo. E sabemos que nessa altura é por aqui que aparece a imagem do corvo, associada à imagem de São Vicente. O corvo, porque as aves de rapina naturalmente iriam fazer desaparecer o corpo, porque iriam consumir o corpo, o corvo defendeu o corpo e, portanto, protegeu para não ser devorado. Bom, esta parte, estamos a falar disto em 300 até o 304. Depois, o culto de São Vicente desenvolveu-se em Espanha, com várias igrejas, desenvolveu-se também em França. Há até notícia depois, em cerca do século VIII, também teria sido transladado para a França. Portanto, isto não há notícia de tal. O que é certo é que depois da queda do Império Romano, quando começam as invasões muçulmanas, há também dizem que o corpo terá sido lançado ao mar. Portanto, agora não sabemos muito bem. O que sabemos depois, portanto, esta seguramente terá acontecido, sabemos é que Dom Afonso Henriques, que era já um grande devoto de São Vicente, e nós falámos ainda há bocadinho dele, não é? Dom Afonso Henriques, que era devoto, terá prometido que se conseguisse conquistar Lisboa, que iria fundar uma igreja dedicada a São Vicente. Portanto, o que é certo é que foi realmente fundado esse convento de São Vicente, não é? Em Lisboa. Entretanto, nessa altura também terá surgido uma notícia anónima de que o corpo estaria a vaguear em Sagres, e então mandam resgatar o corpo, que vem de Sagres até Lisboa, e a acompanhar o corpo são dois corvos que se fazem presentes. Portanto, isto a partir daqui, porque nós sabemos que São Vicente é o padroeiro de Lisboa. Portanto, depois, naturalmente que este culto se difundiu, precisamente pela sua presença, pela importância em termos de imagem e de luta contra os perseguidores, que no caso não eram propriamente os muçulmanos, mas estávamos a falar do tempo do Império Romano. Portanto, no entanto, a história evoluía, mas repetia-se a façanha, não é? Portanto, foram as perseguições do Império Romano, eram as perseguições e o novo contexto
das invasões muçulmanas, e São Vicente tem justamente esta imagem do grande defensor da fé, portanto, que eu também sei que em termos políticos para os reis também dava jeito na altura associar-se, porque havia aqui esta dimensão espiritual. Portanto, e depois, naturalmente, São Vicente é constituído como orago, porque às vezes nós dizemos padroeiro. Há uma diferença entre ser orago e ser padroeiro. Portanto, é o orago nós dizemos padroeiro de São Vicente, mas é o orago da paróquia, e por isso temos a celebração e a festa que acontece sempre no dia 22 de fevereiro, ou no domingo à frente, marcando aquilo que é, em termos do calendário litúrgico, e que está ainda consagrado como o dia da morte de São Vicente. Portanto, há depois aqui, e na iconografia, como disse há bocadinho, temos então a palma. O São Vicente tem a palma na mão esquerda, que é, ou melhor, na mão direita, a palma na mão direita, sinal da vitória. Temos depois temos a dalmática, que é própria dos diáconos, portanto não é uma túnica nem é uma capa das peles, é uma dalmática. E temos ainda o livro na mão, e o livro que está na mão esquerda, justamente na mão esquerda, próxima do coração, significa justamente o sinal deste amor de Vicente e o que o levou ao martírio. E depois temos, junto aos pés de São Vicente, do lado esquerdo, temos a imagem do corvo, que na iconografia também está ligado àqueles que o protegeram, que supostamente seriam os primeiros a devorar o seu corpo, e que acabaram por ser, cá está a imagem da palma, não é? Do livro, e o livro, portanto, geralmente encostado ao lado esquerdo, ao lado do coração, significando isso mesmo. Portanto, eu fiz uma referência à iconografia, olhando um pouco para a imagem que nós temos do nosso São Vicente, que também é importante dizer que na imagem do São Vicente que nós temos é uma imagem do século XVIII. É uma imagem do século XVIII, é uma imagem boa, é uma imagem que foi restaurada, e portanto, que é uma imagem pelo qual se tem respeito, porque não é só questão da devoção, é também da qualidade e do valor patrimonial que ela tem. Sim, se calhar agora avançaríamos para os vários elementos que temos acerca da Igreja Paroquial propriamente dita. A partir do tombo da Igreja de São Vicente de Alfena, que o Colégio do Carmo fez no século XVII, nós temos algumas referências que nos permitem apontar uma localização da primitiva Igreja medieval. Aparece-nos uma referência curiosa a um pardieiro, como ela é referida, que se localizava a sul do adro da igreja, e que dizem que antigamente fora igreja paroquial. A partir das medições que nos aparecem lá nos diferentes elementos que compreendiam os passais da igreja e o próprio adro, nós conseguimos apontar que esta igreja primitiva se localizaria numa zona que está hoje abrangida pelo cemitério paroquial. Seria aí a localização da igreja medieval de São Vicente de Queimadela, e que muito provavelmente depois, quando o Colégio do Carmo resolve vir tomar posse, digamos assim, da paróquia, terão construído uma nova igreja um pouco mais deslocada. Esta imagem que estamos a projetar na transmissão corresponde à localização a amarelo da igreja paroquial medieval. A amarelo ainda temos um conjunto de caminhos, que fazia a ligação do lugar da igreja para o lugar de Alfena, que correspondem hoje às ruas do Padre Américo e Central da Costa, e um caminho que ligaria Santa Cristina, a Várzea, ao Lombelho e a Valongo,
que correspondia hoje aproximadamente às ruas do Bandeirinha, a um caminho público que atravessa ou que atravessava o que é hoje o Parque de Valbolessa e que subia a meia encosta aproximadamente no trajeto da atual rua Comendador Matos. Este caminho sofreu ao longo dos séculos algumas alterações, como teremos a oportunidade de ver em futuras imagens. Esta seria a localização da igreja paroquial medieval. O mesmo tombo do Colégio do Carmo dá-nos informações sobre a localização da igreja paroquial já no século XVII. Ela teria sido deslocada um pouco mais para sul, junto ao tal caminho que ligava a igreja ao lugar da Alfena, à Gafaria, e um bocadinho mais para cima em relação ao Monte Santa Margarida. Temos aqui uma série de imagens que esta imagem é uma transcrição da passagem do tombo que refere à medição da Igreja de Alfena, isto em 1689, a 11 de junho de 1689, e de seguida teremos a oportunidade de ver uma imagem que nos exemplifica a localização da Igreja paroquial e da Igreja medieval, para vermos a posição de ambas. Nós, no século XVII, temos também algumas referências para algumas capelas que existiam. Como podem observar, a igreja paroquial do século XVII aparece-nos a azul, está um bocadinho mais acima, monte acima, em relação à igreja medieval, e mais próximo do caminho. Como eu dizia, no século XVII temos algumas referências, algumas capelas que existiam em outros lugares de Alfena, designadamente numa obra publicada pelo Bispo do Porto, Dom Rodrigo da Cunha. Eu, se calhar, passava a palavra ao Fernando para falar um bocadinho sobre essas capelas, sobre as quais temos apenas referência a que elas existiam, mas não relativamente à sua localização precisa. Portanto, nessa data referiam-se as capelas de São Roque, que foi construída em 1599, para a altura de um surto de peste negra que apareceu em Alfena e em Formosa. Falava também de duas capelas que ficam, falava da capela da Senhora dos Remédios, que é hoje a capela que comumente se chama de Capela de São Lázaro. Falava da ermida de São Lázaro, que ficava do outro lado do rio Lessa. E falava da Senhora, aliás, falava da Senhora da Ponte, e falava da Senhora de Treslessa, que devia ser uma capela primitiva que antecedeu a capela de Nossa Senhora do Amparo, provavelmente algures naquele local. Ele não enumera, digamos, não localiza as capelas, mas simplesmente enumera os locais de culto, e inclui também a igreja paroquial com as capelas, com uma das capelas que está da igreja, penso eu. E nós, posteriormente, em relação à igreja paroquial, temos depois temos uma outra referência de uma em 1689, que é a construção da capela de Santa Catarina por Sim. uma alfenense que tinha tido filhas de um Pantaleão Pacheco Pereira, e foi
a morte de um filho deles, Inácio Pacheco Pereira, que motivou um legado do Pantaleão para se construir essa capela de Santa Catarina. Portanto, foi pedida autorização, eu penso, ao Bispado por volta de 1689, depois, e ao que se concluiu a construção, penso eu, no mesmo ano. E referia-se que a capela ficava em frente à capela de Santo António, creio eu. Sim. Já depois no século XIX também temos referências a outras capelas, essa sim já temos localização delas, que era a capela da Senhora do Amparo, que era a capela da Senhora da Conceição, que é mesmo a capela da Senhora da Piedade, são praticamente contemporâneas. Estamos a falar de uma diferença de 7, 8 anos entre as construções de cada uma delas. E se calhar eu lançava. Desculpa lá, Ricardo, esqueci-me de uma coisa. Por esta altura, nós temos uma procuração passada por todos os chefes de família de Alfena, no ano de 1725, para dois representantes, tanto João Fernandes do Souto e Silvestre Moreira Belo, para portanto, levar a efeito uma provisão de Sua Majestade para que se concedesse uma carta de finta para se cobrar impostos para o efeito de construir uma casa térrea que se acharia portanto, feita somente de pedraria e que se acharia pegada na igreja do dito lugar de Alfena e para efeito de recolhimento da fábrica dela. Disse mais uma modificação da igreja. Sim, provavelmente isso será a construção de uma das sacristias, porque nós sabemos das plantas que chegaram até nós da igreja antiga, que ela teria duas salas que serviam de sacristia, digamos assim. O Arnaldo Amed, que a conheceu por dentro, se calhar podia confirmar melhor isso. Mas essa procuração provavelmente seria para a construção de uma dessas sacristias, digo eu. Eu lembro-me perfeitamente da igreja, porque lá que eu fiz os cordões e a missa, etc. Havia duas sacristias, a de baixo e a de cima, porque o terreno à volta da igreja era desnivelado, mas havia uma pendente, uma inclinação para poente. E, portanto, quando construíram as sacristias, provavelmente em épocas diferentes, elas ficaram desniveladas e, portanto, havia no interior uma escada com 2, 3 degraus, 4 no máximo, que fazia a ligação. As duas sacristias estavam do lado norte, portanto, a igreja estava orientada no sentido poente e, portanto, as sacristias eram do lado norte e ao lado da Capela Mor, portanto, na parte mais elevada do terreno, por assim dizer. Sim, a Capela Mor, que é a única coisa que ainda subsiste da igreja, dada a sua arquitetura muito similar, eu apontaria que a sua construção também seria provavelmente dessa altura, porque é de uma construção muito similar às capelas que conhecemos, quer da Senhora do Amparo, quer da Senhora da Conceição. Essa construção quase contínua, é meia dúzia de anos, 10 anos, das várias capelas que estamos aqui a falar, Senhora da Piedade, Senhora da Conceição, Senhora do Amparo, e na mesma época esta procuração passada por todos os chefes de família, chefes e chefas, não é? Sim. Viúvas, exatamente, que eram chefes de família e, portanto, também assinaram a procuração aos dois elementos da fábrica da igreja para levar a cabo essas obras. Eu penso que não foi só a sacristia, um documento daquela importância para envolver a paróquia por inteiro teria de ter mais alguma
mais alguma importância. E eu penso que a igreja que antecedeu a reforma do padre Castro Ferreira, penso que teria sido feita nessa altura. Até porque era uma época de alguma abundância. Foi a época da descoberta do ouro em Minas Gerais, no Brasil. Os alfenenses, nesse tempo, estavam espalhados por todo o reino. Alfenenses do Alentejo, há muitas referências. Né? O próprio Silvestre Moreira Melo exerceu a sua atividade de mercador de panos em Évora. Aliás, o filho dele, o mais velho, que foi pároco de Grela, Manuel Moreira Melo, aliás, nasceu e estudou no seminário de Évora. Portanto, eu penso que nesta época, como houve uma certa abundância, inclusive os alfeneses também faziam, como é que é dizer, o transporte para o Brasil. O proprietário da Quinta de Caveda, portanto, do casal do Mano, do antigo casal do Mano, que era da esposa, ele próprio ou era armador ou era capitão de navio. E, portanto, nós temos informação, há documentação, que ele ia portanto, provavelmente levar pessoal para o garimpo, para a pesquisa do ouro, e no retorno, no regresso, provavelmente trazia mercadorias. Na altura o Brasil era o primeiro produtor mundial de açúcar também, portanto, havia um certo comércio e uma certa atividade económica crescente nessa altura, que eu penso que terá propiciado a construção, não só dessas capelas, mas também da própria igreja paroquial, até finais do século XIX, no tempo do padre Castro Ferreira. Sim, depois, no final do século XIX, temos a figura do padre Castro Ferreira, que o jornal Mamed fez um artigo acerca dele, sendo ele sobrinho e herdeiro do Conde Ferreira. Não é de estranhar que essas obras que ele fez enquanto pároco de Alfena não tenham tido origem também nessa herança que ele recebeu do tio. Sabemos que ele procedeu à construção do cemitério paroquial e fez importantes reformas na igreja paroquial. Há registros de visitas e de autorizações do Bispo do Porto para essas obras. Relativamente ao cemitério, o facto de, segundo a perspectiva que vimos atrás, ele ter sido construído no local onde antigamente tinha sido a igreja paroquial medieval e, digamos assim, o adro dessa igreja, também não será de estranhar o facto de ser considerado chão sagrado, onde se sepultavam pessoas, porque, como sabemos, e o seu padre se calhar pode entrar também na conversa, tradicionalmente os corpos, os mortos, eram sepultados ou dentro da igreja ou nas suas imediações. Sim, geralmente havia um adro, e isso era típico dessas construções. E eu só regressando um bocadinho atrás, ia só dizer, quando falavam daquela procuração que dão, realmente é desproporcional que tenham uma procuração dada por toda a gente para a construção de uma sacristia. Portanto, há ali mais alguma coisa portanto, porque uma procuração com toda a gente era
Portanto, uma coisa, era um documento e um capital muito importante que era atribuído às duas pessoas. Portanto, aquilo, provavelmente havia mais coisas, de mais monta, com mais importância do que apenas uma sacristia. Portanto, quanto à questão do cemitério, evidentemente que havia a tradição, não havia os cemitérios paroquiais, não existiam, portanto havia as sepulturas que eram feitas na igreja, geralmente para o clero, era para um determinado tipo de pessoas de um estrato social mais elevado. Depois havia o adro da igreja, onde eram sepultados, e havia o fora do adro da igreja, onde eram sepultados os não batizados. E até mesmo as crianças, que era típico até recentemente, não é do século passado, portanto, esta tradição. Portanto, havia depois essa tradição assim de haver esta sequência em termos de localização das sepulturas. Evidentemente que era um chão sagrado, depois houve esta proibição, até por uma questão de salubridade e de saúde pública, não é? Nós estamos numa altura em que a saúde pública é tão falada. A questão das sepulturas nas igrejas foram proibidas, precisamente por causa da saúde pública. No adro da igreja foram-se mantendo, e depois com a evolução dos tempos, depois também foram criados os cemitérios que evidentemente procuravam, e alguns cemitérios, não é caso único aqui, os cemitérios às vezes, havendo a demolição de igrejas, procuravam sobretudo localizar-se para manter a memória das pessoas e sobretudo preservar um espaço que na memória e na tradição antiga seriam o lugar dos descendentes ou dos ascendentes que tinham sido lá sepultados. Portanto, havia também este cuidado para preservar um espaço, porque a coisa pior que podia acontecer era que fosse feita uma construção qualquer num espaço que havia uma memória coletiva dos seus entes queridos. Portanto, e por isso, neste espaço aqui adjacente e circundante da igreja, portanto, o cemitério que nós agora temos, como o temos, provavelmente, portanto, como é referência desta igreja medieval, portanto, depois terá sido aproveitado, até porque nas imediações da igreja certamente havia sido sepultado muita gente, quer os adultos, depois as crianças que eram fora e os não batizados também que eram colocados fora do adro da igreja. Portanto, havia esta delimitação. Sim, o cemitério que estamos a falar, de 1884, não é o cemitério exatamente como ele está hoje. Claro, Nós claro. veremos um bocadinho mais à frente. O cemitério original era cerca de 1/3 do atual, o terço mais encostado ao portão principal. Teria sido esse que foi construído em 1887. Estávamos a tentar aqui colocar uma imagem para ver a disposição da igreja paroquial e do cemitério, junto com os elementos que tínhamos anteriormente. Mas estamos com algumas dificuldades. Vamos ver se é. É exatamente esta imagem. A azul temos a igreja paroquial já na sua versão do final do século XIX e nota-se ali uma quadrícula ligeiramente abaixo da igreja. Seria esse o formato de cemitério paroquial do final do século XIX. É evidente que depois temos... A igreja medieval lá no quadrado. E está a igreja medieval lá representada no centro do quadrado. É evidente que depois, no início do século XX, temos aquilo que ficou conhecido como a pandemia da gripe espanhola. Em 1918, a mortalidade deve ter sido tremenda também em Alfena, porque encontramos um processo, a Junta de Freguesia a solicitar autorização
à Junta Distrital, digamos assim, a pedir autorização para a ampliação do cemitério. E o cemitério é ampliado para norte em cerca de mais... ou seja, é triplicada praticamente a área anterior. Esta imagem que vemos projetada, temos a negro o cemitério original, e esses retângulos mais negros são mausoléus que já existiam. Inclusive havia um mausoléu no centro do cemitério que terá sido deslocado para uma das pontas. Ele existe hoje numa das pontas. A vermelho temos a ampliação que foi efetuada a seguir à pandemia da gripe espanhola. O projeto é de 1918, mas só é concretizado em 1922. Entre autorizações, entre movimentações de terras, provavelmente só terá sido ampliado em 1922. Por volta desta data também temos outra importante alteração naquela zona da igreja. O Manuel Martins Ferreira de Matos, o célebre comendador Matos, resolveu comprar uma área do terreno do antigo passal da igreja e nele edificar a escola primária. Na imagem temos uma nova planta daquela zona, onde vemos a ampliação do cemitério, do lado direito, e do lado esquerdo temos uma mancha sombreada a azul, que foi o terreno que o comendador Matos comprou do antigo passal, e o edifício da escola lá representado. Como podemos ver, há um desvio do caminho que vinha do Lombelho para a Várzea, de forma a permitir a construção da escola. E esse caminho passaria mais ou menos onde hoje está o centro da nova igreja. O Arnaldo Mamed, que se lembra da escola neste formato, pode nos dar aqui uma ajuda sobre esta questão. Eu não garanto a precisão desta parte. Sim. Portanto, havia a escola, eu lembro que havia a escola, havia o recreio, que foi conhecido praticamente como o que lá está, e depois havia um campo de cultivo, que nós chamávamos o campo de Baião, porque o campo pertencia à escola. Portanto, pertencia o campo e pertencia todo o terreno a nascente da escola. O terreno inclinado entre o edifício da escola e o recreio propriamente dito, e a Rua da Costa, a atual Rua da Costa, o caminho da Costa. Aí era um pinhal, tinha lá uma mina de água até, portanto, que penso que teria servido para a captação de água para a rega, não é? E esses terrenos eram todos, até 1911, eram terrenos do passado da Igreja de Alfena. O passado da Igreja era muito, muito rico, tinha bastantes terrenos. E em 1911, com a lei da separação do Afonso Costa, esses terrenos foram, a maior parte do passal, a grande maior parte do passal foi confiscado, portanto foi pela dita lei da separação, e foi nomeada uma comissão para fazer esse confisco, vá lá. Isto foi em 1911, portanto em 1925, ou pouco antes do comendador ter decidido, vá lá, construir a escola, ele fez a compra do terreno previamente. Foi ele próprio que abonou a Junta de Freguesia com 10 contos para comprar o terreno à comissão de separação. Portanto, ele comprou o terreno que era antigamente da igreja, foi confiscado pela República, em 1911, e portanto, uma dúzia de anos depois, mais coisa, menos coisa, portanto, por 23,
ele compra a comissão de separação e inicia a construção da igreja. O caminho que vinha da várzea, portanto, e que subia a meia encosta, porque tinha de ser, porque era aproveitar o menor declive possível, foi interrompido ali, portanto, seguia-se pela estrada em direção a sul, e no fim do terreno que foi adquirido, fez-se a avenida, aquilo que nós chamávamos a avenida. Era um arruamento largo, bastante largo, em macadame, praticamente perpendicular à atual estrada. Devia fazer praticamente 90 graus. Portanto, e subia em direção ao Lombeiro. Quando se construiu a atual igreja, esse caminho foi transladado para norte, um pouco para norte, e para continuar a fazer a ligação ao Lombeiro. Portanto, houve ali 2 ou 3 ajustamentos em função, primeiro da escola, depois da construção da escola. Da Igreja Nova, sim. Digamos que o caminho primitivo seria mais suave, porque subia a meia costa, portanto, a distância era bastante maior para ligar estes 2 pontos. Depois passou para ser um caminho mais íngreme. Nós chamávamos-lhe a avenida, porque quando aquilo deve ter sido também o comendador, que para além de ter construído a escola, deve ter construído também esse caminho alternativo. E foi um largo logo, ficou logo um caminho que nós chamávamos de avenida, porque provavelmente destoava do resto dos caminhos. do restante, que era bastante largo e pavimentado em macadame. Claro que devido ao declive, a erosão devia ser um bocado. Eu conhecia bem aquilo porque os meus pais tinham para lá os terrenos e tal, e nós subíamos com os carros de hoje para lá acima para levar o estrume e mato e buscar mato, aquelas coisas. Conheço bem essa situação. Não, hoje as pessoas não fazem ideia de como era. Eu também, em 25 não, mas nos anos 50, 60, por aí fora. Sim. As alterações ainda eram pouco significativas. Para terminar as imagens desta evolução, digamos assim, da paisagem na zona da igreja, temos aqui uma imagem de 1968, uma representação, em que vemos que a sombra dos terrenos da escola é claramente menor. Há uma reversão dos terrenos que estavam entregues à escola novamente para a igreja, em 1969, salvo erro, embora antes já tinha havido um acordo da Junta de Freguesia para que a igreja tomasse posse dos terrenos e, portanto, a construção da igreja começou ainda antes e foi inaugurada em 1968. Podemos ver na imagem já a configuração da nova igreja, ao centro, da antiga igreja paroquial, que em 68 ainda existia, ela só foi demolida em 1970, do lado direito, e o cemitério, e do lado esquerdo a escola primária. Esta é a configuração já muito próxima da atual. A diferença para o atual é o casario de Santa Margarida, que entretanto começou a nascer a partir do final da década de 70, de meados da década de 70, e o centro paroquial, que nasceu no sítio onde está a igreja, onde estava a igreja antiga. Nesta imagem podemos ver, sobre uma fotografia aérea da Google Maps, as representações das várias igrejas no local. Podemos ver a amarelo aquilo que seria a igreja paroquial, a paroquial medieval, com as dimensões que nos aparecem no tombo para o tal celeiro que é lá indicado. Azul claro temos a igreja paroquial do século XVII,
do Colégio do Carmo, ainda com dimensões reduzidas. Ela vai sendo ampliada e a própria igreja que nos chega a 1970 tinha várias áreas, o que corresponde muito provavelmente a vários estágios da construção. E essa igreja que nos chega até 1970 está representada a negro sobre aquilo que é hoje o edifício do Centro Paroquial Social e Paroquial de Alfena, onde se encontra o Auditório São Vicente, que está agora a ser alvo de obras de remodelação. Como podem ver, esta era, digamos assim, o núcleo central do lugar da igreja. Ainda hoje se podem ver algumas casas de lavoura que seriam o casal da igreja do mosteiro de Santo Tirso, ou parte dele, à volta da igreja que hoje é o edifício do Centro Social e Paroquial. Não sei se querem abordar mais alguma coisa acerca desta temática. Não, eu só queria acrescentar, não sei se posso. Força. Só queria acrescentar que realmente nesta imagem, depois é importante ver que se mantém, portanto, mantém-se a Capela Mor, não é? A Capela Mor mantém-se. É curioso depois percebermos que da parte do suposto corpo da igreja ou da nave, portanto, que esta é uma representação de uma, não é propriamente uma cruz latina, mas é o estilo, portanto, da igreja com esta arquitetura latina, portanto, sempre com esta orientação para nascente, portanto, bem definido a questão para onde devia estar a Capela Mor, para onde devia estar a porta de entrada da igreja, portanto, que isto depois fazia parte da arquitetura e havia orientações muito precisas quanto à questão destas localizações. É importante percebermos, portanto, que nós estamos agora a fazer obras lá de remodelação. A Capela Mor, evidentemente, está lá definida, com alterações que naturalmente descaracterizaram aquilo que era a Capela Mor, evidentemente, que tem servido, serviu para a sala de ensaio da banda de música. Ao lado, entre o auditório e a Capela Mor, portanto, aquilo que era terreno, espaço da Capela Mor, nós ainda lá conseguimos descobrir umas pedras grandes, umas pedras graníticas antigas, portanto, que são supostamente também o chão da construção. São pedras muito, muito grandes, portanto, o que dá para perceber, portanto, que seria o corredor por onde é agora a servidão era, porque vai deixar de ser a servidão para os músicos passarem para a sala de ensaio, e mantém-se ainda o arco cruzeiro. Portanto, aquilo que se separava entre a Capela Mor e a nave da igreja, nós temos lá o arco cruzeiro. Aliás, uma das nossas preocupações nesta altura, que estamos a fazer as tais obras para a requalificação do espaço, é justamente deixar à vista o arco cruzeiro. O arco cruzeiro da igreja, portanto, esse arco fazia a transição entre a nave, que é a zona do povo, e a Capela Mor, onde depois estaria o altar Mor. Queremos que de alguma forma fique à vista, porque é talvez a memória mais interessante da antiga igreja, porque a Capela Mor, o lugar, sim senhor, e depois essas pedras, o arco cruzeiro, e ali imediatamente a seguir as tais pedras, o granito que no chão, bem definido, de pedras enormes que seriam, e tudo leva a crer, portanto, porque supostamente quando foi feita a intervenção, aquelas pedras nunca lá teriam sido colocadas, portanto, foi o aproveitamento do piso anterior. Portanto, era só este apontamento que também nos deixa felizes, a questão de podermos ter ali o arco cruzeiro, que é a memória de tudo isto, e supostamente da igreja de 1700, portanto, que foi requalificada, depois e não sei se o Ricardo se pode colocar outra vez a mesma imagem que estava atrás,
porque depois há ali alguns aspectos que nota-se que foi Sim. provavelmente foi aproveitada Vamos tentar. a igreja antiga foi aproveitada, porque é o que acontece também várias vezes, portanto, quando as igrejas são ampliadas, a igreja antiga é aproveitada e depois coloca-se um corpo maior que é a nave, e que terá sido exatamente o que aconteceu aqui. Portanto, a Capela Mor seria supostamente uma quase a dimensão da capela antiga, pouco maior do que isso. Ora, exatamente aí. Pronto, vemos claramente que a linha negro sobrepõe-se claramente à parte de trás do Exatamente. edifício, que é aquilo que nós conhecemos da Capela Mor. Ainda hoje conseguimos ver a partir da rua a Exatamente. arquitetura externa da Capela Mor. Exatamente. E depois temos uma série de secções que provavelmente são acrescentos que foram sendo feitos ao longo dos séculos à Igreja. Exatamente. Exatamente. E esta linha é uma linha que se mantém. Aliás, o arco cruzeiro dá perfeitamente para percebermos a definição da estrutura da Igreja Antiga e para perceber que acompanha este alinhamento. Portanto, o arco cruzeiro terá sido justamente a construção desta remodelação para depois servir de um corpo maior. Portanto, não é a construção antiga, é a construção da igreja, que depois foi demolida para fazer estas obras de auditório e por aí fora. Sim, isto são sempre pequenas peças que nós vamos juntando, que nos vão surgindo, vamos juntando e que permitem construir um puzzle, não é? Porque exato. assim é que procuramos tentar reconstruir o passado. Exatamente. Não, mas vai ficar à vista de olhos para todos, para ficar essa memória, porque senão era um pecado que aquilo não ficasse ali à vista. Pronto, e hoje já estamos um bocadinho adiantados no tempo, já estamos quase a chegar a uma hora de transmissão. Se calhar ficaríamos por aqui. Eu restava-me a agradecer a presença do Sr. Padre Manuel Fernando nesta conversa especial, digamos assim, é a primeira conversa com um membro de fora da Aliena. Um agradecimento aos meus restantes companheiros de painel e novamente ao César Vasconcelos, que nos deu uma ajuda nos bastidores. Até à próxima semana. Muito obrigado, foi um gosto.